salvação fora da igreja. A Igreja de Cristo tem um mandato missionário, uma responsabilidade de levar a salvação de Cristo às pessoas. É claro que isso não esgota o propósito da igreja, mas certamente isso é central. Através da administração da palavra de Deus ensinada e sacramentada, a igreja leva a salvação de Cristo a outras pessoas. É por isso que em Tiago 5:20 nós lemos que aquele que converte alguém do erro à verdade salva essa pessoa. Para entender isso, é importante entender o relacionamento entre Cristo e a igreja na Escritura Sagrada. A igreja é o corpo de Cristo, o templo do Espírito. E isso expressa não só a nossa unidade com Cristo como indivíduos, mas também a unidade de Cristo conosco e a unidade que há entre nós. Algumas pessoas tratam essa noção do corpo de Cristo como se fosse uma coisa puramente invisível. Mas a Escritura não trata isso assim. Ser membro de Cristo significa ser membro de outras pessoas, como lemos em Romanos 12:5. Estar em comunhão com Cristo é, por isso, estar em comunhão com essas pessoas ao mesmo tempo. Ser corpo não é só uma ligação invisível com Cristo, mas é algo que acontece entre nós de maneira muito visível. Todo o corpo de Cristo deve estar ajustado e ligado, cada membro ligado aos demais. Cada parte deve ajudar outra parte. É por isso que a maior parte dos dons que nós recebemos de Cristo vem a nós através do ministério de outras pessoas, outros membros do corpo de Cristo. Por isso, quando nós nos privamos dessa comunhão, nós nos privamos de tudo aquilo que Cristo concede à igreja. Nós aprendemos em Efésios 1:23 que a igreja é a plenitude de Cristo. E por isso afastar-se da igreja é afastar-se da plenitude de Cristo. Aprendemos em 1 Timóteo 3:15 que a igreja é a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. E afastar-se da igreja é afastar-se de todas essas coisas. Por isso, a igreja é chamada o caminho no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja é o caminho. É muito comum que hoje em dia, pessoas que dão pouca importância à igreja usem expressões do tipo a igreja sou eu, a igreja é você, mas não é assim que a Escritura Sagrada trata a igreja. A própria palavra igreja significa assembleia, reunião, convocação. Ela indica uma comunidade, não apenas indivíduos. A igreja é o corpo de Cristo. Um membro não é o corpo. Eu não sou o corpo de Cristo, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Foi pelo corpo que Cristo morreu. Ele é o Salvador do corpo, como lemos em Efésios 5:23. O que nos constitui como parte do corpo de Cristo é algo extremamente visível. É a comunhão da qual participamos quando participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10:17. A Eucaristia, a ceia do Senhor. Isso nos constitui como igreja. É através do ministério dos vários membros do corpo de Cristo que somos batizados, convertidos, ensinados, encorajados, desafiados, advertidos. E tudo isso para a nossa salvação. Na sua graça multiforme, Deus se utiliza dos diversos membros do corpo para nos conceder aquilo que é necessário para a nossa fé viva e para a nossa perseverança. Teoricamente, é possível que a graça entre na vida de uma pessoa antes de um contato direto com a igreja. E ouvimos relatos de muitas pessoas que tiveram sonhos e visões com Cristo antes mesmo de qualquer contato com a igreja ou com o cristão. Ainda assim, essas pessoas não são salvas sem o corpo, porque a igreja em todo mundo ora e intercede pela salvação dessas pessoas. E na sua sabedoria, Cristo conduz essas pessoas a pequenas comunidades de fiéis para a edificação da sua fé. Cristo é a luz do mundo. Mas ele mesmo diz que seus discípulos são a luz do mundo. Ele diz em Mateus 5:14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não uma luz, a luz. Não várias luzes, a luz. Os vários discípulos são uma só luz. Ele fala dos discípulos como uma cidade, não como indivíduos. Se Cristo é a única luz e os discípulos são a única luz, então a luz de Cristo está na igreja.
Nesse texto, Cristo espera que as pessoas cheguem a Deus através dessa comunidade de discípulos, através dessa cidade. A igreja que Cristo purificou e enviou ao mundo para evangelizar os povos não é uma igreja invisível, mas uma igreja gloriosa, como lemos em Efésios 5:27. Uma comunidade que, quando carrega a cruz, manifesta a glória de Cristo.